criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Moisés estava tão perfeito com aquela palavra, tão perfeito que estava nele, até o ponto que ele teve que velar a sua face. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma consolação no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Conforto em Jesus. Irmã Meire cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Tristonha, teu pranto depor, entrega aos cuidados aos pés do Senhor, ao Mestre confia toda essa aflição. Jesus te concede real compaixão. Sustos e medos, descobre ao Senhor seu mando transforma a noite em fulgor. Levanta a cabeça, cedo há de raiar o sol que dissipa nuvens de pesar.
choram, angústia maior. Há corações tristes de culpas e dor. Vai levar mensagem de perdão e luz. Vai deixar as tristezas nas mãos de Jesus. Vai deixar as tristezas nas mãos de Jesus. Moisés estava tão perfeito com aquela palavra, até o ponto que ele teve que velar a sua face. Ouvintes, é muito pesado crer e seguir a um profeta de Deus, a ponto do profeta exclamar: quem ficar comigo fica num lugar terrível. Então, o melhor que muitos fazem é não aceitarem mesmo a mensagem, é não crerem no profeta de Deus. Bom seria para eles que, se não podem crer, pelo menos não julgasse. Aqueles que se dão a estupidez de julgar um profeta de Deus, estes sofrerão muito, muito mesmo, porque está julgando a Deus. O homem que carrega um ofício tem sobre si uma coisa especial, uma auréola especial, que, uma vez desrespeitada, pode causar muitos danos para os tais que desrespeitam. O melhor fora fazer como Gamaliel, como tantos outros. Olha, gente, deixe isso aí. Se é de Deus, prossegue. Se não é de Deus, isso acaba. É o conselho mais sensato que tem para aqueles que não podem ver por causa do véu. Agora, há tanta gente tão ousada, e que essa ousadia não passa de estupidez, de cegueira.
de qualificar o profeta de Deus como um falso, como os demais que torcem a palavra. Eles não podem acusar da comercialização da cura divina, porque o homem que mais foi usado em cura divina em todos os séculos, desde o primeiro século, o primeiro dia, chama-se William Marion Branham, mensageiro cuja mensagem nós, não por dignidade própria, mas por chamada de Deus, anunciamos. Nunca comercializou a cura divina, nunca pediu dinheiro, nunca fez campanha, grandes campanhas, para nada, absolutamente nada, em seu ministério. Agora, ele, como Moisés, ficou tão perfeito. Tem roupa, paletó, por exemplo, um terno, num dia de um casamento. Comenta-se, mas o terno ficou tão perfeito para o noivo, aquele vestido da noiva ficou tão perfeito para ela, mas tem uma coisa, não é só a roupa que embeleza a pessoa, aperfeiçoa a pessoa também aperfeiçoa a roupa, embeleza a roupa. Quando passa-se os aniversários, então vai mudando o quadro, né? Sempre a roupa é que vai ornando os mais velhos. Mas isso tem um fundo bíblico tão grande, tão maravilhoso. A apresentação tem correspondência com a presença. Ela tem mais apresentação, ela tem mais evidência, ela tem mais projeção quando aquilo que está apresentando corresponde. Então, se ela é bonita, uma roupa bonita, está ali um casamento. Se ele é um jovem simpático, um homem novo, simpático, e um terno que caia bem para ele, ora, ajuntou o útil com o agradável e, na linguagem do goiano, o queijo com a marmelada. Agora, aquilo estava perfeito em Moisés. Tão perfeito que ele teve que velar a sua face. Porque aqueles que olhassem morreriam. Era Deus. O profeta desta era, entre tantos outros episódios semelhantes, até numa brincadeira, num acampamento de caçada nos Estados Unidos ou na África, qualquer coisa assim, ele estava se distraindo com seus companheiros, mas de repente a coisa mudava. Conta-se que ele estava brincando com José, o filho de sua velhice. O garoto estava em cima de uma mesa, o irmão Branham sobre ele brincando, e quando aquela glória veio sobre o irmão Branham, manifestou, ele teve que virar o rosto e sair contra José, porque caso contrário, seu filho morreria. Agora,
Olha, isso é para quem crê em profeta. Quem não crê, ninguém está obrigado a crer. Nós cremos nisto. Na plataforma, milhares viram a glória. E ele podia dizer o nome, endereço da pessoa, a enfermidade onde estava, e mais do que isso, é que era curada, porque tem muitas revelações que só dizem a doença, mas a doença continua lá. Bom, não é bom. Bom, não é bom seguir um profeta de Deus. Aliás, Jesus falou isso, melhor fora que não conhecesse. Melhor fora que não conhecesse. Porque os que não conhecem nem vão cometer a estupidez de julgar. É falso, é verdadeiro. Vamos prestando atenção nisso, que isso é muito grande, é muito profundo. Então, Moisés foi um profeta vindicado que desenrolou a palavra e disse: não farás isto. Farás isto, mas não farás aquilo. E isto não farás. Farás aquilo. Isto era o assim diz o Senhor. Por que que o mundo, sob o espírito de Jezabel, Apocalipse fala da doutrina jezabelita, balanita e nicolaíta, as quais Deus odeia, abomina. O mundo se apraz com a doutrina de Jezabel, tanto que as mulheres se pintam como Jezabel pintou. As mulheres chamadas cristãs. Por quê? Tendo comichão nos ouvidos, amontoaram doutores para si, conforme suas próprias concupiscências, para ensinar para elas que Deus quer é o coração. Não é unha, não é cabelo, não é corpo, que Deus quer é o coração. A mulher é o tipo da igreja. É o símbolo perfeito da igreja. Pelo estado da mulher, você conhece a igreja que ela possui, que ela congrega. Jezabel. Igreja com doutrina jezabelita. Balanita amando o prêmio da injustiça, amando o dinheiro. Nicolaíta amando o quê? O estudar Deus. Tirar o leigo. Excluir a unção do Espírito Santo e dar a sabedoria intelectual para o homem ser credenciado a pastor, a pregador. Essa é a nicolaíta, conquistar os leigos. Nico. Deus abomina, odeia essa coisa. Isso não vem lá do Pentecostes, não vem lá da igreja primitiva. Pedro não teria nenhum lugar na igreja de hoje. Eu nem sabia assinar seu nome. Conhecia Deus pelas raízes. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Enquanto o sumo pontífice dizia, é Beelzebu, tem demônio. Ah, como isso fica bom. Isso fica bom para ser falado. Isso fica bom para ser ouvido. Amém. Então, para dar a sua palavra àquela geração, eu sustento esta mensagem na mensagem do profeta desta era,
o desvelar de Deus. Então, para Moisés dar a sua palavra àquela geração, ele velou a si mesmo em um ser humano. Deus. Foi isso que aconteceu. Porque, caso contrário, a palavra teria cegado até mesmo aos escolhidos, diz o irmão Brana. Diz o Senhor. Até mesmo as pessoas que estavam lá fora, elas não poderiam suportar ver aquilo. Tudo que todo mundo pode ver não é de Deus. Tudo que todo mundo pode ver não é de Deus. Em Êxodo, nós encontramos o povo clamando juntamente com Coré, Abirão e Datã. Vou sempre observar isso. O Coré estava lá gritando: não fale Deus conosco, fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco. Oxalá que Coré, Datã e Abirão nunca estivessem com Moisés. Por causa deles, milhões morreram. Não pense que foi só Coré com a congregação ali. Espírito não morre. Não morreu lá o espírito. E dos que saíram de lá, do Egito, quase 3 milhões de pessoas, apenas Calebe e Josué entraram na terra prometida. Aí está você. Aqui estamos nós, com a grandeza de que realmente Deus não pode se manifestar a nós da maneira que se manifesta um profeta. Ele nasceu para isto, ele trouxe a estrutura disto. Por isso é pesado. Você pensa que os israelitas viam a coluna de fogo como o profeta via? Eles viam apenas como beneficiários. Se eles vissem como Moisés viu, como Josué e Calebe viram, eles nunca teriam murmurado. E por isso não teriam morrido sem entrar na terra prometida. Mas vamos reafirmar, eles não viram a coluna de fogo como Moisés viu. Por isso é que hoje no mundo esta mensagem está sendo como verdadeira Bíblia Sagrada, picada. Porque eles não podem ver isto como o profeta de Deus viu. Não pode ver nem mesmo a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo, como os apóstolos viram, como os profetas viram. Não podem nem ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que você viu, nós vimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vós que procurais a água que dá vida, vinde a Cristo, fonte do perdão.
Jesus.